A realidade de negociação, a realidade de janela de Flamengo é absolutamente fora da curva. Para brigar contra essa máquina. O Flamengo é uma máquina hoje no futebol brasileiro. E aí não é achismo meu, do Prato, do Bubu. É só você colocar os valores na mesa. A janela está aberta ainda, a gente não sabe, mas o Flamengo deve, neste ano, bater o recorde histórico de investimento de um clube brasileiro. Ele fatura mais de 1 bilhão de reais, então ele deve estabelecer essa marca. O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. O Flamengo está muito bem no mercado de transferência, né? Agora o Flamengo já muito perto, vamos dizer assim, né, de agora contratar o Claudinho. Óbvio que a gente ainda tem que pontuar aqui a questão de forma de pagamento. É um ponto importante nessa negociação que pode virar uma novela, né? Lembrando que a janela de transferência fecha agora, início de agosto. Então o Flamengo tem mais ou menos 10, 12 dias aí para tentar fechar, concretizar essa negociação de Claudinho, né? Surgiu até agora, Tottenham mira, né, a contratação de Pedro. Pedro já entra na mira ali do Tottenham, caso venda o Harry Kane. Então ainda tem uma longa novela aí. E eu creio que o Pedro não deve sair nessa janela, né? Eu espero que não, né? Mas é aquilo. Flamengo se movimentando na janela de transferência e espero que o Claudinho venha e briga por vaga de titular nesse meio de campo aí, né? Algumas pessoas acham que o Claudinho já vem para ser titular, outras não. Eu acho que ele vem ali primeiro para brigar e é aquilo. Claudinho vindo, esquece. Claudinho vindo, esquece, meu filho. Vambora para mais um vídeo aí. Deixando seu like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. Crédito ESPN do Brasil e vambora. Araújo veio. Claudinho tá tentando ainda. A negociação está em aberto. Alan veio. Veio o Alan, veio o Rossi. De La Cruz, já o River tá lá atrás. Mas aí é ou De La Cruz ou Claudinho. E agora tem o Wendel, que o Palmeiras queria, meio que abriu mão, né? E Scarpa. Agora assim, não, o Scarpa não vai rolar, mas assim, é uma movimentação de mercado do Flamengo que já tem um vasto elenco em comparação com o Palmeiras. Ainda o Palmeiras estagnadinho ali. Ninguém se movimenta no mercado na América do Sul como o Flamengo. Ninguém. A gente está falando de contratar o Alan, a gente está falando de ir atrás do Claudinho, a gente está falando de trazer o Luiz Araújo. E cifras que ninguém consegue. A gente está falando de Wendel. Se você somar isso aí tudo, você vai somar coisa de investimento de 5, 6, 7 clubes talvez, dependendo do clube, 10 clubes no Brasil. É isso. A realidade de negociação, a realidade de janela de Flamengo é absolutamente fora da curva. Você pega para ver o Palmeiras tentando baixar o preço de um Wendel, o Flamengo querendo chegar para ter o Wendel e mais alguns. Você pega o Vasco, que gastou 110 milhões na maior janela de sua história. 110 milhões o Flamengo paga um jogador, muitas vezes. Entendeu? Você pega até o próprio Atlético Mineiro, que a gente pode sugerir que tem uma capacidade, tenta fazer uma composição, trazer o cara pagando luva, sem trazer... É algo totalmente fora da curva, William. Eu não consigo nem comparar o Flamengo com outro time brasileiro quando o papo é janela. Não tem como. Que time brasileiro hoje senta para conversar na mesa com o Zenit para comprar o Claudinho? Nenhum, né? Você não tem nada que chegue perto. Você não tem. E aí eu acho que muitas vezes quando o povo fala, pô, mas vocês também querem que o Flamengo ganhe? Não. O Flamengo ele se coloca numa situação muito superior aos outros. E aí, outro ponto também que é bom frisar, mérito de quem se organizou. Mérito de quem tem dinheiro em caixa, mérito de quem sabe o tamanho da sua torcida, potencializa a receita, tudo mais. Beleza, legal. Mas não dá nem para comparar. Não dá nem por isso que o Palmeiras tem que ter um trabalho muito certinho no seu departamento de futebol, tem que estar tudo girando muito bem. Por isso que o Botafogo precisa saber muito bem o que vai fazer com o que tem de menos ali em termos de valor. Tem menos dinheiro, tem menos investimento, tem menos capacidade para essa janela, inclusive, porque investiu na janela de um ano atrás. Então tem que estar tudo muito bem ajustado do ponto de vista de trabalho. O Atlético não pode fazer um trabalho mais ou menos. O Grêmio se perde, o Suárez já fica capenga. O que vai ser agora do Cudê no Inter com o Ener? Todo mundo precisa estar muito ajustadinho para brigar contra essa máquina. O Flamengo é uma máquina hoje no futebol brasileiro. E aí não é achismo meu, do Prato, do Bubu. É só você colocar os valores na mesa. A janela está aberta ainda, a gente não sabe, mas o Flamengo deve, neste ano, bater o recorde histórico de investimento de um clube brasileiro. Ele fatura mais de 1 bilhão de reais, então ele deve estabelecer essa marca. O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City, ele não é o Paris Saint-Germain, ele não é o Bayern de Munique.
não é o Real Madrid, mas ele tem contratado com uma certa regularidade jogadores acima de 10 milhões de euros. O Flamengo não se assusta. Quanto é que é? 15 milhões de euros? Deixa eu ver aqui. 20 milhões de euros? O Flamengo já está chegando nesse nível, nesse patamar. Olha o esforço hercúleo, como gosta de dizer o Prats, que o Corinthians fez com o Yuri Alberto. Vender, para pagar 50%, entregou a base. Leva quem que você quer aqui, qualquer garoto aqui, vem cá, vai você lá, fia a bagagem, tá aqui, só por 50% do Yuri Alberto, sabe? Parece que o clube, assim, sabe, se matou, se esfolou todo. O Flamengo faz isso sem suar, assim, de uma forma muito tranquila. Quanto é que tá? 15, 20 milhões de euros? Deixa eu ver aqui e tal. Pode ser, não sei o quê. Remunera muito bem seus jogadores, tem vários jogadores de altíssimo nível de seleção, inclusive Uruguai, caso do Arrascaeta. Comissão técnica também de alto nível, também na questão financeira. Quer dizer, a situação do Flamengo hoje é realmente de causar inveja a todos os outros clubes. Eu só acho que o único senão dessa história toda, concordo com vocês, é uma realidade que ninguém tem no Brasil, tanto para uns e nada para outros, ou quase nada para outros, e aí mérito do clube que se preparou para isso. Eu só acho que muitas vezes se cria uma situação, quase que um fetiche para contratar. E às vezes nem precisa contratar. Você tem 3, 4 jogadores muito bons em uma posição, você quer trazer um quinto. Mas para acrescentar sempre é bom. Claro que é bom. Não é que é proibitivo isso. Mas você cria até no torcedor uma situação que ele fica às vezes mais preocupado em quem vai chegar, em quem vai se contratar, do que propriamente para analisar o time. Em 5 ou 6 jogos, talvez o time não consiga jogar tão bem. Em algum momento, mas é que eu acho que o Flamengo, ele se olha no espelho hoje, ele se enxerga como um time que não dá para simplesmente ficar acomodado com esse jogador aqui que não está rendendo. Eu tenho condição de trazer um Claudinho para dividir espaço com o Arrascaeta, que já não emenda 3, 4 jogos. Claudinho não seria o Elton, que talvez já está no outro momento de carreira. Não precisa criar tanto assim. Tem gente que é muito boa. O Flamengo se coloca numa situação de que fazer um break, eu quero ter Claudinho, Arrascaeta. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já está acabando. Uma hora vai acabar. E para variar, o alvo é sempre o renovação já vem Ribeiro. grande. Mas é isso. Vamos para o intervalo, a gente volta. Quem é um cara diferente, um patamar diferente. Agora, não vejo loucura nenhuma o Tottenham olhar para cá e perceber que é um cara que faz gol atrás de gol nessa temporada. Na temporada passada, é um cara regular. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo, por que não? E só rapidinho, Bruno, não falei que o Ayrton Lucas foi criado na base do Flamengo, tá? Tô falando da idade do jogador que ainda é segurado no Flamengo. Mas você acha que se o Pedro saísse hoje do Flamengo, hoje o Flamengo sentiria muito mais do que em temporadas anteriores, né? Porque aí você perde o cara de referência. Ele não é só mais um cara do elenco, né? Quando não tá o Gabigol, tá ele. E o Sampaoli vai mesclando muito a depender do jogo, do adversário. Perde bastante. Nesse sentido, o Pedro Henrique tem uma ideia assim da direção de blindar, assim, quem tá não sai? Tem esse movimento? Ou eles entendem que esse tipo de proposta seria irrecusável para um jogador? Depende muito do que chegar, né, Bruno? Depende bastante do que chegar. Salvo engano também, a multa do Pedro é na faixa ali dos 60 milhões de euros. Óbvio que é muito difícil que chegue, mesmo o Tottenham, pagar esse valor, mas se você chega a algo ali próximo disso, que seja, sei lá, no valor de 35, 40 milhões de euros. Você lembra que o Palmeiras chegou a sinalizar uma oferta de 20 milhões de euros pelo Pedro, e houve gente do Flamengo que ficou meio assim, meio balançado sobre isso, mas logo foi rechaçado por ser um rival nacional, mas houve internamente quem avaliou a questão por ser um jogador de 26 anos, enfim, por tudo isso. E acabou que o Pedro ficou ano passado e fez a temporada que fez. Vai muito também do desejo do jogador, o que ele pensa, o que ele pode influenciar em uma possível negociação. No momento, como eu disse, ele não acredita, seu staff também, tudo mais, que ele seja um jogador mais para 10, 15 minutos de jogo. Ele até alterna uma vez ou outra com o Gabigol, mas se você for pegar os jogos fundamentais do Flamengo, os jogos bem importantes, quem tem entrado mesmo, quem tem sido o titular agora, de novo, é o Gabigol. Principalmente desde que o Gabigol reabriu essa disputa aí na final do Carioca ali, falando que gostaria de voltar a ser o centroavante, né? Então não tem mais aquela dupla do ano passado que o Gabigol chegava um pouquinho para o lado e o Pedro ficava mais centralizado. A dupla foi basicamente desfeita desde então. Então a situação fica mais do Pedro buscando minutagens, quer de novo quer jogar bastante. Boa, e a sua minutagem neste momento acabou aqui, viu, Pedro Henrique Torre, porque vai... Seguinte, vamos de arte? Vamos falar de Malvadão? Possíveis contratações do Flamengo? Sabe quem pode vir? Olha lá, do seu lado aí, ó. Claudinho! Olha lá, tá lá no cantinho, ó.
Claudinho, De La Cruz e Scarpa, comedor de biscoito Bono com leite condensado. Traquinas, com leite condensado. Mas também pode ser esse aí que é bom também. A diabetes tava sorrindo. 61 jogos pelos Zenit. Isso tá em atividade, a diabetes 35 vitórias, 18 empates, 8 derrotas. 15 gols, 14 assistências, que é o que me interessa. De La Cruz, 34 jogos, 33 assistências. 34 gols. 34 gols, 33... Ah, mas 200 jogos. 34 gols, 33 assistências. Bons números, hein? Por um cara que joga ali na meiuca, marca, joga box-to-box. E... Como é que é? Box-to-box. É o famoso corre como todo, né? Na minha época falava isso. Só pra entender só. Eu não entendi muito bem, não. E aqui Gustavo Scarpa, parceiro do William Bigode, 10 jogos, 0 jogos e 0 assistências. Agora é orar. Bigode, é o quê? Agora é orar. Agora é orar, irmão. Ou então vai lá na Sarajane. Sarajane resolve. Olha aqui. Se vocês fossem encontrar seu uma lâmpada mágica, encontrei a lâmpada mágica, dá aquela esfregada, né, Tirso? Tá esfregando direitinho também. Porra. Só pudesse fazer um pedido. Um pedido. Um só Qual seria o pedido dos senhores? Vai, Bigode. Entre esses 3, porque hoje é um dia especial. Eu não sei se você se lembra. Eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Porque isso pode gerar gatilhos. Você sabe o que estava acontecendo há exatos 3 anos, no dia 20 de julho de 2020? Não. Pois é. Pois é. Pois é. Obrigado, Fala, Pedrinho. cara. Fala, cara. Fala logo. Já se segura. Fala logo. Se segura. Fala logo, fala logo. Há exatos 3 anos, Jorge Jesus ia embora do Brasil e embarcava para Portugal. Há exatos 3 anos. Você quer bagunçar o trabalho, né? É, Getúlio? Quer bagunçar aqui a parada aqui? Não, na moral. GB, acorda, GB. Pô, não é possível, tu me lembrou. Tu me lembrou um negócio dele. Meu Deus. Caraca, rapaz, foi muito alto. Você com essa parada? Não, Pô, tá vacilando. mas isso é uma boa lembrança pro dia do amigo, pra ver quem que é amigo de verdade. É, pra ver quem é velho. amigo Não de é amigo verdade. não, velho. Véia malaco. Mas agora, respondendo a sua pergunta, depois de todo esse drama, eu contrataria... Cara, assim, qualquer um seria uma boa contratação. Aqui é especulação, tá, gente? Tá. Aqui já existe negociação e aqui é especulação. Eu iria no Claudinho. Cara, é interessante mesmo, até do Scarpa, cara, que é um baita jogador, assim, lógico que ele joga no futebol inglês muito mais difícil, né, em relação ao argentino, é uma característica diferente do De La Cruz, né? Isso. Agora eu escolheria o Claudinho! Claudinho! É ele, tem que ser ele. De Claudinho. E ele tem a cara do Flamengo, ele gosta de trap, ele tá tatuadão, ele é meio malaquinho também, deve gostar do Antigueri, vai jogar um poker com o Gabigol em casa, ninguém lembra da pandemia que aconteceu debaixo da mesa, ninguém lembra. Pô, ele tem a cara do Flamengo, pô. Eu gosto muito Ele desse é malvado. jogador. Principalmente pelas características, com tudo isso aí que você falou, tal, legal, mas em relação à postura dele dentro de campo, como que ele faz a dinâmica do meio campo ao ataque, o que ele cria de oportunidade. É um jogador que pisa dentro da área, mas com facilidade de finalização, faz muito gols, né? Então é um jogador que evoluiu muito desde quando ele foi pro... sacanagem, aquele gol ali é brincadeira. sacanagem. Desde quando ele foi pro o Bragantino Red Bull, né, cara? O que ele evoluiu, cresceu, é um jogador que vai cair como uma luva na equipe do Flamengo. Explicando pro torcedor, é a primeira vez que o Zenit escuta a proposta do Flamengo. Agora estão discutindo forma de pagamento. O Zenit quer o quê, ó, papai? O papai não, o Bigode, ó. Pix. Faz o Pix. E o Flamengo quer parcelar. Sim. Aproximadamente? Em 10 vezes. O Flamengo tava... Mas são 80 conto, né? A primeira proposta do Flamengo foi ali 15, 16 milhões de euros, mas eu acredito que o Flamengo vai ter que subir esse valor. Mas mesmo no Pix não tem desconto? Mas aí o Flamengo não vai fazer no Pix. Pix não, tem que parcelar, Não dá essa quantia e é uma... Assim, tem muito torcedor que fala, não, mas pra quê? O Flamengo tá com dinheiro, vai parcelar pra quê? As transações no mundo do futebol, elas geralmente são assim. Você pode pegar os principais clubes, dar uma entrada e depois parcela o resto. O Serguei Semak, treinador do Zenit, já admite a possibilidade de perder Claudinho pra gente. E é bom a gente lembrar... Pra gente não, Flamengo. Pra gente brasileiros, porque quer dizer... Da trajetória do Claudinho Claudinho, que ele vai
pro Bragantino, ele é revelado pelo Corinthians. Corinthians, Uma merreca. Foi de graça, praticamente, pro Bragantino. E aí é Ele não onde era ele tem o aproveitado, boom. né? Não era aproveitado no Corinthians. Uma situação um pouco semelhante ao do Everton Ribeiro, Isso. né? Que também foi revelado lá, mas foi brilhar primeiro em outro clube. Eu, particularmente, não vejo como dar errado uma contratação do Claudinho. Não, eu não vejo. joga eu muita também bola. não vejo, não. Joga muita bola. Joga Principalmente muita que ele bola. vai entrar no elenco que já tá, pô, bom, Ih, né? rapaz. Sem dúvida. Mas eu já tem alguns medalhões que ficam no banco, né? Não, mas vai ter que sair um medalhãozão. Não, vai ser o Everton. Ó, o Vai tamanho ser da o Everton. medalha. Vai ter que ser o Everton. Não vai tirar o Arrascaeta. Não tira o Gabi, de repente? Não. Dá mais o Sampaoli. O Sampaoli que morre de amores por ele. Não, Então não, monta aí, até monta porque- aí. O Flamengo de hoje, sem o De La Cruz por enquanto. Matheus Pulgar. Cunha, Ah, Matheus tá, lá de Cunha, trás. ou do meio pra frente já? Não, do gol. Matheus Cunha. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz. um dos dois, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Pra mim, eu botaria já o Felipe Luiz. Eu prefiro o Ayrton nesse eu. momento. Ah, tá. Botaria o Felipe e deixaria o nesse Ayrton na momento, casinha. botaria o Aí, Felipe Luiz. No Tá. meio, No Pulgar. meio, Alan, Alan, Gerson. Pulgar, Gerson. Arrascaeta, Arrascaeta, Claudinho e Gabigol. e Gabi. Ah, que time, hein? E chega o De La Cruz, sai quem? Aí, Banco. meu amigo. Aí vai ter que brigar ali. Aí Lili vai cantar. Aí vai ter que brigar. Alguém vai ralar. Aí vai sobrar pras volantes. Quem vocês botaram na volância? Pulgar, Gerson. Tem Thiago Maia ainda, que tá no banco. Mas aí... E aí, de quem marca? Não, mas é isso aí, olha Não, só. Pulgar Você lembra fica do de time... primeiro. Vou lembrar de um time pra você, vou lembrar aqui. Lembra da Juventus? Lembro, Lembra do meio campo que tinha Juventus? lembro. Que era Vidal, Pirlo e... Eu lembro, você que não lembra. Pogba. Marquísio, Marquinhos também tinha. Pogba, É Pirlo. isso. Então, quer dizer, não eram jogadores especificamente marcadores. Mas fazia, aqui tem que marcar. Mas fazia o quê? O balanço defensivo, fazia a diminuição de espaço. Quer dizer, isso tudo... Sim. Se você tem um elenco que ajuda a equipe a fazer isso, você não precisa de um marcador somente nato, né? Rapaz, Alguém vai rodar, hein? Mas é aquilo, nação. Eu não acredito que o De La Cruz vai vir. Sinceramente, eu não acredito. Depois que o River se classificou para as oitavas da Libertadores, eu não acredito que o De La Cruz venha. Talvez nem venha, com a possível chegada, espero sim, com uma possível chegada de Claudinho no Flamengo. É aquilo. Acho que é o maior entrave até esse momento, né? Agora, após o Zenit aceitar negociar com o Flamengo, é a forma de pagamento, né? Sabemos que o mundo do futebol gira assim, né? Geralmente o clube dá uma entrada, como o Amêndoa, acho que é Amêndoa, né? O comentarista ali falou, dá uma entrada e depois vai parcelando, né? Então é aquilo, não é porque um clube tem dinheiro que ele vai pagar à vista, né? Ou se o clube tá querendo se endividar a longo prazo. Então é aquilo. Espero que o Flamengo consiga achar um jeito que atinja, né, vamos dizer assim, a expectativa do clube russo e os dois entrem em acordo para selar essa negociação, né? O Claudinho acho que chega assim para ser titular. Óbvio que a gente tem que ter uns pés no chão, primeiramente, porque se a gente for fazer uma comparação entre Claudinho agora e o Cebolinha, quando o Cebolinha veio, ele veio com uma alta expectativa de chegar e jogar. Por quê? Porque o Bruno Henrique tinha se machucado e o Cebolinha, teoricamente, ele poderia assumir aquela vaga ali de titular. Uma coisa que não aconteceu. Só que se a gente olhar por outro ponto também, o Cebolinha naquela época, ele vinha em baixa no Benfica. Então ele veio pro Flamengo em baixa. O Claudinho agora, espero que se concretize, né? Lembrando que a janela de transferência agora está perto de se fechar, deve fechar em início de agosto. Então o Claudinho, ele vive um excelente momento na Rússia. Acho que foi eleito o melhor jogador russo temporada passada ou retrasado, se não me engano. Acabou de ser campeão russo aí, né, da Copa da Rússia com o Zenit, na disputa entre Zenit e CSKA. Então o Claudinho, ele veio num excelente momento de lá, né? Acho que passou 3 anos ou 4 anos lá na Rússia, no Zenit. 3 a 4 anos de lá. Então ele veio num excelente momento. É um jogador mais maduro, um jogador muito melhor do que quando ele saiu do Brasil. E é aquilo. Ele vem sim pelo momento que ele está vivendo no Zenit, conquistando títulos, jogando bem, sendo decisivo para o clube russo. Eu acho que sim que ele chega aqui para ser titular. Óbvio, no curto prazo não, óbvio. Tem um período de adaptação, treinamento, lá é final de temporada.
também tem a parte de desgaste, então ele vem pra cá, obviamente. Primeiro, ali pra compor o elenco, mas no curto prazo mesmo, questão de 1-2 meses ali, eu creio que ele já consegue essa vaga de titular do Flamengo aí, né? Lembrando que Claudinho, ele vem em final de temporada lá. Então ele vindo pro Brasil, jogar no Flamengo, ele vem pra jogar mais de meia temporada. Então ele vai acumular aí 1 temporada e meia jogando sem férias, né? Então a gente tem que tocar nesse ponto também, né? Questão de desgaste. Claudinho, final de temporada lá. E agora, em processo de início de temporada. E aquilo mais óbvio que a temporada acabou em maio. Então esse tempo agora que ele ficou parado, vamos dizer assim, teoricamente, por causa das férias dos jogadores, sabe? Então ele pode sim chegar no Flamengo apto a poder jogar e muito bem fisicamente, né? Eu tinha esquecido disso, das férias dele que ele tirou. Mas um ponto que eu observei aqui, o jogador, se ele vir pro Flamengo realmente, né? Espero que o Flamengo consiga concretizar antes que a janela feche. Ele vindo pro Flamengo, ele acabou de tirar férias agora em junho, né? Mais ou menos, junho, julho, por aí. Ele vem pro Flamengo, joga até dezembro tira mais um mês de férias. Então aquilo, o jogador vai tirar 2 férias em um ano, jogador de futebol. Mas é isso aí, tamo junto.